podem rir. É o título da pregação. Podem rir. Agindo como Jesus, pregação 36ª, nesta série em que não examinamos muito doutrina, não examinamos muito os ensinos diretos do Senhor Jesus Cristo, mas atitudes dele, reações dele, comportamentos dele, para nós imitarmos. É muito desagradável receber uma agressão mesmo verbal. Dói muito ser acusado por algo injusto. Talvez todos já tenhamos passado por esta experiência tão desagradável. É constrangedor ter alguém lhe contradizendo o tempo todo. Mas muito pior do que isso é ser alvo de zombaria, ser feito de bobo, como se fosse um desequilibrado ou um alienado. Tudo isso é muito, muito ruim, muito difícil de suportar. Marcos capítulo 5, versículo 21 a 24. Diz assim, Marcos 5, 21 a 24. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Enquanto ele estava indo, acontece a cura da mulher enferma. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, então, Marcos encaixa uma segunda história dentro desta primeira. Ele estava se dirigindo para a casa de Jairo, quando essa mulher hemorrágica, como nós também chamamos, ou enferma, chega perto dele, toca, e já ocorre ali mesmo um milagre belíssimo. Mas a história da filha de Jairo foi interrompida, então. Mas retoma no versículo 35. Falava ele ainda, e andando para a casa de Jairo. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, que é um contraste com a grande multidão que o seguia quando ele estava indo para a casa de Jairo e fez a cura da mulher hemorrágica, que ele perguntou à vista de todos quem me tocou, e ela se jogou no chão e tal. Então tinha uma grande multidão, inclusive apertando-o. Agora nós vemos o contraste grande, que ele não deixou ninguém ir. Só vai agora eu e mais 3 apóstolos. Não deixou ninguém o acompanhar, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito, talvez se referindo aqui às carpideiras que eram contratadas para chorar nos enterros e dar muita emoção e tal. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. 3 evangelhos que contam essa história, todos os 3 falam deste aspecto do evento aqui, da gozação que fizeram com ele. Riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, os 3, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita, ou Talitá, cumi, o que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te.
Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude na lição tão simples que queremos levar hoje, da reação do Senhor Jesus Cristo. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, é chocante para nós imaginarmos o Senhor Jesus Cristo cercado de gente, muitos rindo dele, certamente em alta voz, e o motivo é muito claro. Aos olhos deles, Jesus disse era uma grande tolice. Inclusive, acho que é em Mateus que diz que eles riram-se deles, porque sabiam que ela estava morta. Então, o motivo está lá, do riso. Eles sabiam que ela estava morta. Então, chega lá e dizendo que ela não está morta, ele disse algo totalmente disparatado. Não está entendendo nada da situação. Então, riram dele. E é difícil imaginar alguém como o Senhor Jesus Cristo, com a sabedoria dele, o conhecimento dele, o poder dele, a santidade dele, ser publicamente assim, ridicularizado como um bobo, dizendo uma asneira qualquer. E a pergunta é, como é que ele reagiu? Dissecarmos um pouquinho a reação dele, com o propósito não só de admirarmos, que só isso já seria suficiente, admirarmos e o adorarmos cada vez mais, mas de imitá-lo. Antes disso, uma observação importante para os exegetas, aqueles que gostam de aprender do texto e tirar as coisas e tudo, e realmente salta aos olhos essa questão de estar morta ou não. A grande maioria dos intérpretes acha que a menina de fato estava morta e que Jesus disse que ela não estava morta no sentido de que era algo provisório, não uma morte que durar a eternidade inteira, mas que logo seria interrompida pelo que ele iria fazer, mas que ela estava morta sim. Outros acham, como eu, que Jesus disse literalmente o que ocorria. Ela não estava morta, mas estava dormindo. Obviamente, aqui entra também a pergunta, que sono era esse? Certamente um sono diferente, talvez uma coma, talvez uma catalepsia, que é um estado em que o corpo fica completamente imobilizado, sem controle de nervo, de nada. Isso pode durar alguns minutos, pode durar alguns dias, esse estado, inclusive, que é confundido com morte. Muitas vezes a catalepsia parece muito com morte. Ele não explicou, mas ele disse, ela não está morta, mas dorme. Eu concordo com essa interpretação, embora não seja importante no que eu quero transmitir para vocês, que eu quero transmitir a reação dele, para nós imitarmos, não é ensinar o miolo aqui, o cerne da questão, mas com uma ou duas frases, eu acho que eu consigo dizer, que eu acharia estranho Jesus dizer, ela não está morta, ela apenas dorme, ou seja, ela está morta provisoriamente. Se essa morte, se esse dormir que ele está usando significava morte, então ele estava negando o que ele acabou de dizer. É um raciocínio um pouquinho, talvez, complicado, e eu vou ficar por aqui. Mas eu creio que ela não estava morta. Não haveria menor necessidade dele dizer que ela não estava morta, porque ele levantou mortos também. Não é por isso. Não é que alguns acham, não, mas dizer que ela não estava morta é diminuir o tamanho do milagre dele. Não precisamos estar preocupados com o tamanho dos milagres de Cristo, especialmente porque ele, de fato, levantou mortos. Então, quem levanta um morto, levanta 2, levanta 10, não é mais um ou menos um.
Que ele fez o milagre? Fez, é evidente. Mas, provavelmente, de acordo com o que eu penso, não um milagre de ressurreição, mas da retomada súbita de um coma ou de uma catalepsia tão grande a ponto de muitos saberem que ela estava morta, pensavam que ela estava morta, mas não estava. Ou, se os que acham que ela estava morta mesmo e Jesus ressuscitou, amém. É mais um milagre dele de ressurreição. E acho que a glória dele não aumenta nem diminui pelo tamanho dos milagres. Se ele não tivesse feito um milagre aqui, pelo menos para mim, a glória dele era a mesma. A vontade de adorá-lo era a mesma. Ele não cresce nem diminui pelo tamanho dos milagres. Então, a importância que eu dou a isto, nesse sentido, é pequena. Claro que valorizo muitíssimo ele ter feito os milagres, ter levantado o morto de 3 dias, não é que não vale nada para mim. Claro que não é assim. Mas tem o seu peso. Tem o seu peso no meu coração, pelo menos. Independente da interpretação, independente se ela estava morta ou em coma ou em catalepsia, uma coisa é certa, ninguém discute. Jesus foi publicamente ridicularizado. 3 observações sobre a reação dele. Primeira, não fez nenhum comentário sobre o que disseram dele, sobre desrespeito, o afronta que fizeram a ele. Não reclamou, pelo menos não tem em nenhum dos 3 evangelhos, não criticou, nada. Simplesmente não comentou o assunto, como se não tivesse ouvido ou visto os risos na frente dele. Talvez mais frequente do que nós mantermos calados na frente de uma situação dessa, é ficar querendo falar, querendo explodir, querendo justificar, porque estão me gozando, e ficar com raiva daquela situação injusta. Eles é que não sabiam o que estavam dizendo, e você deve conhecer esse vulcão que toma conta da gente quando a gente é injustiçado de alguma maneira e, pior ainda, publicamente ridicularizado. Ele não fez nenhum comentário. Segunda reação dele, tudo é uma reação, mas a segunda parte, continuou inabalável na sua autoridade pessoal. Mandou todos saírem da sala. Isso é forte. Ele não sabe o que está dizendo, ela está morta não, dá água cá. Saiam todos. Isso é autoridade. Existem pessoas que são ridicularizadas ou foram porque deram motivos. E esses perdem naturalmente sua autoridade, perdem o respeito dos outros, que fizeram por onde. Mas também há casos de alguém ser ridicularizado por falta de entendimento dos que gozaram a sua pessoa. Ou seja, eles é que teriam motivo de ser ridicularizados, porque não entenderam nada do que o outro falou e que achavam que era um disparate. Nesses casos, aquele que foi ridicularizado mantém ou deve manter a sua postura, a sua autoridade. Não vai ser abalada a sua autoridade, porque alguns não entenderam e, por isso, vem de lá para cá com todo tipo de afronta. Não, a autoridade é a mesma, e mantém a postura. Foi exatamente o que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele manteve a postura e a autoridade e usou a autoridade.
Então, se você tiver, meu irmão, minha irmã, de ser ridicularizado, que seja por não ter dado motivo. Se foi, crie jeito. E não faça mais isso e veja como vai andar. Mas se foi injustamente, ou porque não entenderam, não alcançaram o que você estava fazendo ou dizendo, mantenha a sua postura e a sua autoridade moral. A gozação injusta não arranha essa autoridade, em nada, nem a dignidade, coisa nenhuma. Terceiro e último, ele manteve o plano original. Mandou sair as pessoas ao redor, mandou entrar os pais e os 3 apóstolos e levantou a menina da catalepsia, da coma ou da morte, que já expliquei isso, curou a menina e ela se levantou. Menina de 12 anos de idade, uma mocinha. Então ele fez exatamente o que tinha planejado. Ah, estão me gozando? É assim que vocês me recebem? Jairo, lamento muito, eu não tenho condições de trabalhar num ambiente desse. Teria sido interessante a reação e talvez até compreensível. Não. Vou embora daqui, não tem condição nenhuma, não. Você tira essas pessoas daqui e mande me chamar depois. Assim, não dá. Eu não vim aqui para isto, para me submeter a um papel desse. Está pensando o quê? Talvez caberia muita coisa aqui, especialmente se fosse você, ou eu, no papel. Interromperia o projeto de fazer o bem, porque foi gozado, foi desrespeitado, não vou trabalhar neste ambiente aqui. Muito interessante. Não comentou, manteve a autoridade e continuou o plano dele. Quando você receber algum tipo de gozação, em algo que você tem segurança, gozação ou agressão, mesmo sem gozação, mas for uma agressão direta, coisa assim, cabe nisso também. Se é algo que você tem segurança, que você está fazendo o que é digno, o que é reto, especialmente se for envolvido com a palavra de Deus, faça assim também. Até onde for possível, não comente, não se irrite, não se abale. Até onde for possível, somos fracos, temos gênios diferentes, personalidades diferentes, defeitos diferentes, pecaminosidade diferente, santidade diferente. Então, cada um dê um jeito na sua personalidade, naquilo que é defeituosa, ou mesmo naquilo que é pecaminoso. Nem sempre um defeito de personalidade é pecaminoso, às vezes é. Seja como for, procure não se abalar e não ficar angustiado e aflito e ansioso para responder, dar uma satisfação, explicar, justificar. Tem momentos de justificar, tem momentos de explicar, há momentos para isso, não é uma regra total, nunca na vida se justifique, nem explique coisa nenhuma em qualquer situação. Claro que não é assim. Mas muitas vezes nós erramos em querer, e é uma atitude compreensível, queremos explicar. Olha, vocês estão entendendo errado, não é isso e tal. Não é que é um absurdo querer se explicar, mas muitas vezes não é o caminho mais sábio a seguir. Não tem condições. Quanto mais você explicar, mais vai se complicar, mais vai dar motivo para novas agressões, novas gozações. Não adianta. Pastor, como é que eu vou saber, como é que eu vou pesar? Hora de calar, como ele calou aqui
não deu um pio. No julgamento dele, ficou famoso o comportamento dele, como a ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca, mas abriu um pouquinho. Diante de Pilatos, ele falou um pouco, mas de uma maneira geral, em termos comportamentais, a Bíblia descreve como ele tem ficado calado, a atitude dele, e ficou mesmo, comparado com o que ele poderia ter dito, isso é um absurdo, é uma injustiça, você não sabe o que está acontecendo. Imagina o que caberia ele ter dito em momentos absurdos daqueles em que ele foi julgado e maltratado e tudo mais. Ficou quieto. Respondeu algumas perguntas e o resto ele ficou calado. E no fim, Pilatos perguntou, foi Herodes, o que é a verdade? Aí ele não falou mais, achou que não valia mais a pena. Pronto. Então, não foi zero o que ele falou, foi pouco, e não em público, sempre com autoridades que perguntavam a ele o julgamento dele. Então, teve um momento dele falar um pouquinho, teve um momento dele parar, teve um momento dele... Não, nem teve um momento. Em momento nenhum ele falou ao povo, se justificando, naquele momento ali dos julgamentos que ele teve. Como saber? Tendo sabedoria. Ele tinha toda a sabedoria do Espírito Santo como homem, ele era totalmente tomado pelo Espírito Santo, que foi dado a ele sem medida. É um termo que eu tenho lido muito nos livros, e não só de teologia, mas também de meditação e tudo mais, que foi dado a ele o Espírito Santo sem medida, não teve limites. O quanto um ser humano poderia ser receptáculo, ou ser beneficiado com a presença do Espírito Santo, ele foi. Nós não somos assim, não é sem medida, é por medida que nós somos tomados pelo Espírito Santo, somos totalmente salvos, somos santificados dia após dia, mas o Espírito Santo ainda nos permite cair pela carne e coisas assim, e não é o que eu quero entrar aqui também. Seja como for, procure ter sabedoria e pedir a Deus constantemente, me dá as reações corretas. Se eu tiver que falar, que não seja na carne, que não seja numa explosão, que não seja por um gênio mal dominado, coisa desse tipo. Me dá domínio próprio e tudo mais. E se for momento de falar, de explicar, até em conversas pessoais, como a maioria das vezes, quando é necessário, em termos pessoais, é mais comum do que explicações públicas, essas são mais complicadas e às vezes mais fácil de não dar. Mas as outras talvez seja bom dar com muito cuidado e de uma maneira bem comedida, como ele fez, não 100% mudo, mas fala ali um pouco, aí vê que o outro não está entendendo, não está alcançando, não está tendo boa vontade, está piorando. Psst. Ele fez assim. Então, mantenha a sua postura e, se tiver ambiente, faça aquilo que você veio fazer, que você tem de fazer. Lá vem de novo um se, né? Eu coloquei, se houver ambiente. Pode não haver, pode haver realmente confusão ali, e não sumir a oportunidade, pode ser. Mas se tiver de falar numa roda, falar de Cristo numa roda, de colegas, ou assim, alguns rindo, e ali, mas você nota que outros estão de olho em você, outros estão querendo ouvir, e dá para continuar e tal, continue, faça o que você veio fazer, diga o que você quer dizer. Novamente a questão da sabedoria de Deus para você tomar uma atitude correta. Há também o aspecto de não dar pérolas aos porcos e de não estar numa situação em que não há a menor condição de se falar de agressão física. Então, não adianta, melhor, embora os apóstolos fizeram isso várias vezes, não adianta. Então, peça sabedoria. Esse pedido de sabedoria não é assim em cima da hora, não, sabe?
Você leva uma vidinha aqui muito rasa espiritualmente, presta pouca atenção para as coisas do alto, pouca prioridade. Aí você se vê num aperto grande, Senhor, me dá sabedoria. Porque Tiago diz que pede sabedoria e ele dá livremente e tal. Não é bem assim, não. Esse pedido de sabedoria vai ser ouvido quando alguém fizer cumprir, andar por outros caminhos que a Bíblia também recomenda. Mas é bíblico pedir sabedoria? É, de fato. E é bíblico o crente pensar nas coisas do alto, orar constantemente, sem cessar até, é bíblico, não é? É bíblico o crente não se apegar às coisas daqui, não é? É bíblico o crente ser respeitoso, é bíblico o crente... É bíblico muita coisa. Então, na hora de isolar não, eu vou pedir sabedoria que eu me compliquei ali. Não é um recursozinho assim de pronto-socorro, não. Eu gosto de comparar sabedoria, santidade, uma conta no banco, que o crente vai juntando, e na hora de sacar um cheque gordo, ele saca. E Deus, honra, porque ele tem crédito. É uma comparação muito, assim, rude, mas eu gosto disso. A pessoa não poupa nada, não presta atenção em segurar a sua poupançazinha e viver de uma maneira mais comedida, para ir guardando aqui na hora da necessidade, não está nem aí. Aí, na hora H, não tem R$500 no banco. Aí corre para um amigo, para outro, para o pai, para a mãe, pede emprestado para tudo que é. E alguém que ganha tanto quanto ele, tem sua reservazinha, não anda assim, sem recurso o tempo todo. Não. Mas na hora de sacar um cheque, de um acidente, de uma emergência, não tem. E o outro tem. Eu considero o crente que anda com Deus, ele vai enriquecendo. Jesus disse isso, guarde seu tesouro no céu. E esse tesouro no céu não vai ser usufruído somente no céu. Eu entendo que esse tesouro que nós temos no céu começa a ser usufruído na terra, não sacando milhões do banco, mas sacando sabedoria. Porque você tem um depósito bom lá no céu, santidade, controle, fruto do Espírito estão bem desenvolvidos em você. Isso demora. Isso é uma vida para se ir construindo. Então, a solução que eu apresento, para a qual a atitude correta, que é pedir sabedoria, que é a solução que eu apresento, não pense que é uma soluçãozinha de tirar a carta na manga na hora H e pedir a tal da sabedoria. Não é bem assim. As coisas de Deus são muito sérias e devem ser encaradas com muita sobriedade, muita responsabilidade, com calma e construindo passo a passo. As pessoas pensam que porque Deus é poderoso e é o Pai na fé deles, que é mesmo, e Cristo é o Salvador, pensam que por isso pode usar o recurso que Deus tem à vontade assim. Não funciona. É muito comum ouvirmos, até pensarmos, mas se Deus quisesse mesmo, aquele tão querido a mim não tinha morrido. Mais um segundo, o carro tinha passado um pelo outro, não tinha batido e não tinha morrido. O outro ficado aleijado a vida inteira. Bastava Deus querer. Por que Deus não quis? Ele é tão poderoso. É um raciocínio perigoso, correto, teologicamente falando, mas que não funciona na prática. Então, a gente deve aprender a lidar com Deus. E o Senhor Jesus Cristo estava o tempo todo lidando com Deus, totalmente tomado pelo Espírito Santo, e as reações dele eram perfeitas. Por isso que a gente valoriza tanto e quer aprender. Então, fica aqui a lição, ou as lições que nós temos dele. Se tiver que ajudar alguém para isso, ele vai enfrentar algumas gozações, ajude dentro das possibilidades das circunstâncias. Faça como Cristo. E não se abale
Sua autoridade moral, espiritual, não depende das gozações das quais você é alvo. Depende dos motivos, se você deu ou não deu. Se não deu, não se preocupe muito nem em explicar. Mantenha a sua autoridade e continue com o seu plano benigno de pregar e viver a palavra de Deus enquanto for possível. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude em agir como o Senhor Jesus Cristo. Em nome dEle, amém.